Meus irmãos, esses dias atrás, para quem não conhece, tem um filho de 6, 7 anos. Ele falou: pai, vamos brincar? Eu falei: claro, filho, vamos brincar. Vamos brincar do mestre mandou? Eu falei: vamos lá. Então eu sou o mestre, você me obedece. Ele: pai, o mestre mandou colocar a mão na cabeça. O mestre mandou pular de um pé só. O mestre mandou beber água. O mestre mandou buscar uma bolacha para mim, né? Falei: tá bom, filho, agora deixa eu ser o mestre um pouquinho. Mas eu gostaria de falar nesta noite que nós temos um mestre, amém? Se chama Jesus Cristo. Nós devemos obediência a Ele. Nós devemos obediência a Ele. Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, os frutos da obediência. O que a obediência nos gera, o que a obediência nos traz. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com as irmãs, um texto de Marcos. E esse mês nós iniciamos a leitura do livro de Marcos. Hoje é dia 5, amanhã é dia 6. Então você vai gostar, porque nós vamos ler um trecho do capítulo 6. Vou adiantar a leitura para vocês. Olha aí, que bênção. Amém? Marcos 6, a partir do verso 1. Se você tiver com sua Bíblia aí em papel, em eletrônica. Marcos 6, a partir do verso 1. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este aquele carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós, as suas irmãs? E eles ficaram escandalizados. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar um pouco os enfermos. Como se isso não fosse um milagre, né? Impondo-lhes as mãos. Verso 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, Jesus percorria as aldeias, circunvizinhanças a ensinar. Verso 7. Jesus então chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Verso de número 12, vamos pular, verso número 12, diz assim: depois que Jesus envia, então ele, os discípulos, saíram e pregavam ao povo, e o povo se arrependiam. Verso 13, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Meus irmãos, esse texto nos mostra algo. Jesus, o Senhor, Ele volta para a sua terra, para a sua cidade, e lá Ele não é reconhecido como o Messias. Lá as pessoas olhavam para Ele com um pouco de desconfiança. O texto falava: será? Aquele não é o irmão de Tiago? Não é o filho de José? Como que ele faz isso? Como que ele fala isso? Como ele ensina isso? Será que é? E Jesus fala: olha, na sua casa não há honra. Então os discípulos ficaram ali, aliás, a população, o povo ficou ali, meio incrédulo com Jesus. Mas Jesus não se importa com isso e chama os discípulos e fala: discípulos, vem cá, eu tenho uma missão a vocês. Eu quero que vocês façam algo. E Jesus envia os discípulos e diz assim: olha, eu estou dando autoridade para vocês expulsarem demônios, curar enfermos, libertar pessoas. E os discípulos vão, e as coisas acontecem, os milagres acontecem. Os discípulos vão, e os milagres acontecem. Meus irmãos, quero falar sobre obedecer. E de fato, quando nós devemos obedecer a alguém, ou devemos obedecer a alguma ordem, ou quando nós devemos seguir algo, a nossa carnalidade, a nossa mente, já cria alguns argumentos. A nossa mente já tenta contrapor
Mas por que eu devo obedecer? Por que eu devo fazer isso? Não, eu tenho que usar cinto de segurança, mas o cinto me incomoda. Já é meia-noite, não precisa parar aqui no semáforo. E por aí vai, nós criamos argumentos para não obedecer. Isso é do ser humano, da nossa carnalidade. O pai fala para o filho, filho, ó, não vai por este caminho. O filho não pula, o filho pula. Não sobe, o filho sobe. Isso está na nossa carnalidade, de tentar criar argumentos. Não, pai, eu subi porque eu achei que conseguia. Não, pai, eu desci porque é baixo. E nós também tentamos criar alguns argumentos. E esse texto é interessante, porque os discípulos, Jesus chamou os discípulos e enviou. Os discípulos tinham muitos argumentos para não irem. Os discípulos poderiam chegar para Jesus e falar assim, olha, Jesus, o Senhor quer que nós vamos? Sim. Mas nem o Senhor está recebendo essa honra. O Senhor que é da terra, Jesus, você que é desse local, as pessoas não estão te aceitando muito bem. Jesus, você que nasceu aqui, as pessoas estão olhando para você com certo desdém. Que dirá nós? Os discípulos poderiam levantar aqui os argumentos para não irem, mas eles obedecem. E eles vão, sem pestanejar, e os milagres acontecem. Meus irmãos, nós temos que pedir a Deus uma graça e dizer, Senhor, me ensina a obedecer, eu quero ter esse coração obediente à Tua palavra. Deus, eu quero ter esse coração obediente àquilo que o Senhor tem para nós. Dias atrás, um jovem, uma pessoa nos procurou e falou assim, olha, Deus falou comigo. E falei, amém, na igreja. Falei, aleluias. E o que Deus falou? Deus falou para mim devolver o meu salário. 10%? Não, todo o salário. Um mês? Não, devolver. Deus falou? Falou. E nós fomos orar. A liderança, os pastores. Falou, se Deus falou, está falado. E automaticamente no nosso coração, na nossa mente, o que vem? Como que ele vai pagar as contas dele? É um jovem, mas tem suas contas, tem suas obrigações. Como que ele vai lá no Cristiano Moral cortar o cabelo? Como que ele vai tomar um café? Como que ele vai para a faculdade? Como que ele vai pagar ali, colocar o crédito no seu celular? Como que ele vai comer um lanche? É natural. Nós já buscamos argumentos na nossa mente, lá no fundo fala assim, você não pode fazer isso, você tem conta para pagar. Mas Deus falou. E nós oramos, Deus deu a direção, o pastor Marcos deu uma palavra e nos passou para nós, e eu fui falar com esse jovem, falei, você tem certeza que Deus falou com você? Ele falou, tem, pastor. Você está disposto mesmo a devolver? Ele falou, estou, pastor. Aí, nós dizemos assim, eu disse para ele assim, olha, lembra de Abraão? Quando Deus pede o seu único filho, o filho que ele amava. E Abraão foi. E no momento que Abraão ia sacrificar o filho, Deus falou assim, olha, tá bom, não precisa sacrificar. Você já foi aprovado. Você já mostrou onde está o seu coração. E eu falei para aquele jovem, olha, você foi aprovado. Não precisa devolver. É isso que Deus queria saber, se o seu coração estava disposto em obedecer à voz dele. Obedecer, meus irmãos, é melhor do que sacrificar. E o texto continua dizendo, a partir do verso 30, continuando, depois que os discípulos de Jesus foram, e os milagres começaram a acontecer, muitas pessoas começaram a se arrepender, muitos demônios foram expulsos, muitas pessoas foram curadas,
Muitas pessoas foram ungidas, tocadas pelo Senhor através dos discípulos de Jesus. Lá no verso 30 diz assim, verso 30. Então, voltaram os discípulos, apóstolos, na presença de Jesus e relataram tudo o quanto havia ensinado. Os discípulos foram dar um feedback para Jesus. Então ele lhe disse, Jesus disse, vinde, repousar um pouco, à parte, no lugar deserto. Interessante, né, meus irmãos? O descanso de Jesus é no deserto. Não é na cama king size, não é no hotel 5 estrelas. Continuando, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram só no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram e partiram reconhecendo, correram para lá a pé, e todos, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelha que não tem pastor. E passou a ensinar-lhes com muitas coisas. E declinando o dia, ao entardecer, vieram os discípulos a Jesus e lhe disse, é deserto este lugar, já é avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhe disse, dai vocês o que comer. Os discípulos disseram, Senhor Jesus, nós iremos comprar 200 denários de pão? E Jesus disse, quantos pães tendes? E eles foram ver, e eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Verso 39, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 em 50, tomando eles 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu os discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram pão e peixe eram 5.000 homens. Meus irmãos, Jesus chama os discípulos para fazer a obra, e os discípulos vão, e os milagres acontecem, e o povo começa a aglomerar. E chega uma hora que os discípulos cansam. Chega uma hora que porque os discípulos também eram seres humanos como eu e você. Então eles ensinavam, pregavam, curavam, e chega uma hora que eles cansaram. E eles voltam para Jesus e falam, Jesus, estamos cansados. Estamos cansados. Primeira verdade que eu quero trabalhar com vocês, meus irmãos. Nós cansamos. Sabia disso? Todos nós cansamos. Todos nós cansamos. E os discípulos não estavam brincando, eles estavam fazendo a obra de Deus. E eles cansaram. Mas o interessante é que o texto diz que eles voltaram à presença de Jesus. Meus irmãos, quando os discípulos perceberam que estava cansado, que não tinha mais, eles voltaram à presença de Jesus. Quero dizer para você que o descanso está na presença. O descanso está na presença de Jesus, amém? Nós como igreja, pastor Marcos, pastora Fernanda, a liderança, nós tomamos muito cuidado em não ser um peso para vocês, porque nós sabemos que trabalha, estuda, tem os seus afazeres, famílias, então nós tentamos, da nossa maneira, limitado como somos, nós tentamos, da melhor forma possível, não ser um peso, mas nós cansamos, eu sei que você cansa, mas o interessante é que o texto diz que eles voltaram à presença. Nós dizemos aqui, sempre no início do ano, olha líder, se você está cansado, se você está um pouco, se você quiser tirar aquele ano sabático, fique na liberdade. Eu sei que às vezes é necessário, irmãos, é necessário, mas o que eu quero dizer para você hoje é que o descanso não está na ausência, o descanso está na presença. O descanso não está na ausência, porque muitas vezes pessoas estão cansadas, falam, hoje estou cansado,
não vou no culto. O descanso não está na ausência, está na presença. Ah, hoje estou cansado, eu não vou na célula. Ah, hoje estou cansado, vamos desmarcar o meu discipulado. Ah, eu estou cansado, né? Então, o descanso não está na sua ausência. Porque a sua ausência você vai fazer outra coisa, você vai continuar cansado. Mas o descanso necessário quem dá é Cristo Jesus, amém? É Ele que vai dar o descanso para você, Ele que vai dar o renovo, Ele que vai multiplicar as suas forças. O descanso não está na ausência, está na presença de Jesus. Os discípulos voltaram para a presença. E Jesus falou assim, olha, vem aqui comigo então. Vem aqui, só nós, na intimidade. O descanso acontece na sua intimidade com Deus. Muitas vezes nós estamos cansados, atropelados, e eu digo por mim, essas últimas semanas foi muito atropelado para mim. E Deus falou, olha, você está cansado, mas é necessário, extremamente necessário, você estar na presença dEle. E quando você está na presença dEle, você está ali no canto, só você e Ele. Foi isso que Jesus fez, falou, olha, então vem aqui a minha cela, vem aqui meus discípulos, vamos num barco aqui, vamos aqui entre nós conversar, vamos aqui desabafar, vamos orar. E Jesus pega os discípulos e coloca no barco e fala, vamos ali para um lugar solitário, vamos ali no meu hotel 5 estrelas no deserto, vamos ali. Descanso acontece na presença. Segunda verdade, meus irmãos. Obediência gera multiplicação de força, dá o descanso. Mas a obediência gera também a multiplicação. Os discípulos estavam cansados. Os discípulos estavam cheios de coisas para fazer. Jesus, olha, não tem tempo para comer. E mesmo assim, Jesus leva eles no barco. E mesmo assim, as pessoas começam a vir até os discípulos. Jesus falou assim, então vem aqui, vocês, vamos ali, naquele outro lado, no barco, só nós. E a multidão começou a observar e viu Jesus e os discípulos no barquinho. E Jesus e os discípulos no barquinho, calma, no barquinho aqui. E a multidão começou a ver e elas correram e chegaram antes de Jesus. Obediência gera multiplicação. Líder de célula, obediência vai gerar multiplicação. Ah, pastor, mas eu não sou líder de célula, essa palavra não é para mim, eu quero dizer que é. Porque Cristo nos deu uma ordem. E qual que é a ordem? É ide e fazer discípulos, ensinando e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem para todo cristão, irmãos, independente se você é líder de célula, se você não é. É para todos. Deus nos deu uma ordem, ide e fazer discípulos. Então a sua obediência vai gerar discípulos. Mas acontece que o discípulo vem, as pessoas vêm querendo algo. A multidão veio até Jesus e elas, além de querer receber a palavra, eles queriam receber também algo para comer, necessitavam receber algo. E o interessante é que os discípulos chegam uma hora e falam, Jesus, tá bom Jesus, já é 5 horas da tarde, tem que dispensar esse povo, porque não tem comida aqui para alimentá-los, não tem restaurante aqui, não tem padaria. Então Jesus, eu vou te dar uma orientação, Jesus, despeça o povo, porque eles vão voltar para suas casas, e no caminho ele vai encontrar alguma padaria, ele vai encontrar alguma pastelaria, ele vai encontrar algum mercado, e eles comem alguma coisa, eles vão morrer de fome. E Jesus fala assim, o que você tem? E eles olham nas suas mãos e falam, olha Jesus, o que nós temos entre nós aqui são 5 pães e 2 peixes. Não tem, Jesus, como alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes. Teria que ser uns 200 denários, tinha que ser muito dinheiro, tinha que ter muito pão, Jesus. Talvez a padaria, nem se pedir agora, a padaria não consegue encomendar tudo isso de pão. E Jesus falou assim, olha, o que vocês têm? Meus irmãos, isso nos ensina algo, pelo menos para mim. Que muitas vezes nós olhamos para nossas mãos, muitas vezes nós olhamos para nós, e olhamos para a multidão,
de pessoas que são enviadas a nós. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja por onde você for. E você olha para as suas mãos e fala assim, puxa Jesus, eu tenho tão pouco para oferecer a eles. Senhor Jesus, eu não tenho essa habilidade, Jesus, de falar. Senhor Jesus, eu não tenho essa habilidade de cantar. Senhor Jesus, eu sou tão pequeno, não sei nem falar direito. Muitas vezes nós olhamos e pensamos dessa mesma forma. Jesus, tem 5 pães e 2 peixes. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele vai multiplicar os dons, os talentos. O Senhor Jesus vai colocar palavras certas, no momento certo, para você edificar aqueles que chegarão até você. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, no meio dos seus familiares. Talvez chegarão pessoas até você e você fala, puxa Jesus, eu não sei o que falar, a multidão é grande, são muitas pessoas, eu sou tão pequeno, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus fala assim, olha, isso é o suficiente. Isso é o suficiente. A obediência nos gera multiplicação. E através dessa multiplicação, nós somos usados para alimentar muitas pessoas. Deus vai usar a sua vida para abençoar muitas pessoas. Senhor Jesus, mas estou no meu trabalho. O que você pode fazer? Uma oração lá? Faça essa oração. Essa oração vai abençoar muitas pessoas. Senhor Jesus, mas estou na minha faculdade, o que eu posso fazer? Eu posso chamar alguém para a minha cela, para o meu grupo? Faça a sua parte. É isso que Jesus precisa, apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. Ei, se você sabe fazer uma oração, se você sabe sorrir, se você sabe abraçar, se você sabe cuidar, se você sabe demonstrar o seu amor, faça. Faça a vontade de Deus. Porque é Ele que faz, é Ele que efetua tanto querer quanto realizar. Nós somos apenas discípulos. E o que nós temos, Senhor, é 5 pães e 2 peixinhos. Não dá, mas na mão do Senhor Jesus dá. Porque Ele faz multiplicar. Ele faz multiplicar e vai usar a sua vida. Ele vai usar a sua vida para discipular. Ele vai usar a sua vida para transformar. Ele vai usar o que você tem. Lá no Uber, dirigindo o Uber, falando do amor de Jesus. Obediência gera multiplicação. Obediência nos tira dessa zona de conforto e faz que nós sejamos como os discípulos, que nós alimentamos pessoas. Mas a obediência também nos leva a outro patamar. Não pode falar outro patamar agora, porque nós estamos sem moral os flamenguistas, né? Né, Júnior? Mas obediência nos leva a ter novas experiências. Meus irmãos, eu gostaria de gastar um pouco de mais tempo nesse último ponto. Obediência nos leva a ter novas experiências. O que você quer dizer com isso, pastor? Os discípulos caminhavam com Jesus, estavam caminhando, os discípulos viram pessoas serem curadas. Os discípulos viram pessoas serem transformadas. Os discípulos viram Jesus ressuscitar. Os discípulos viram pessoas serem libertas. Jesus viu o gadareno ser transformado. Os discípulos viram muitas coisas que Jesus fez. Então, quando Jesus chama os discípulos, falou, olha, vai e faça o mesmo. Os discípulos, ok, Jesus, eu vou obedecer. E os discípulos vão, e eles começam a fazer as mesmas coisas que Jesus havia feito. Os discípulos começam a curar, os discípulos começam a expulsar demônio, os discípulos começam a pregar, e muitas pessoas começam a se arrepender. E o milagre acontece. Mas os discípulos nunca haviam visto, nem imaginado, uma multiplicação dessa de peixes, de pão e peixes. Os discípulos olharam aquela multidão, viram aquele povo, 5.000 homens, e falaram, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. Os discípulos não imaginaram, não tiveram a percepção, não passaram na mente dos discípulos que Jesus poderia multiplicar os pães e os peixes. Não passaram na mentalidade deles que poderia acontecer algo. Por quê? Porque a nossa mente de ser humano é limitada. O nosso olhar é limitado.
Nós não conseguimos ver o além do que os nossos olhos podem mostrar. A nossa fé, às vezes, é tão pequena que nós conseguimos enxergar apenas um passo à nossa frente. Mas quando os discípulos obedeceram, Jesus falou assim: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Vem aqui. Eu vou mostrar algo para vocês. Eu vou levar vocês a lugar mais profundo. Eu vou fazer algo que você nunca viu antes. Eu vou fazer algo aqui diferente das demais coisas. Então Jesus começa a partir o pão. E o pão começa a multiplicar. Quero dizer para você que a sua obediência vai te levar a lugares que você nunca imaginaria que chegaria. A sua obediência vai abrir portas que não tinha. Eu não sei se eu vou falar certo aqui, mas eu lembro que uma menina aqui da medicina testemunhou dias atrás que o sonho dela era ser médica, e ela orou, orando, e de repente houve uma mudança de faculdade, alguma coisa. Eu lembro que ela falou assim: mãe, o Deus que eu sirvo abriu uma faculdade para eu passar nela. Meus irmãos, nosso Deus é esse, uma oportunidade que não tem. Uma porta que não tinha, Deus vai abrir, porque você é obediente a Ele. A sua obediência vai te levar a muitos lugares. Vai fazer você acessar o inacessível. A sua obediência, a sua fé, a sua convicção vai fazer você caminhar por lugares que ninguém nunca caminhou. A sua obediência, a sua fé, a sua convicção vai transformar algo que você já achou que estava perdido, que não tinha mais jeito. A sua obediência vai fazer você ir mais longe. A obediência. Meus irmãos, eu oro para Deus, falo: Deus, me dá esse coração obediente. Porque eu posso até cansar fisicamente, mas se eu sou obediente a Ele, a sua presença vai me renovar. Se eu sou obediente a Ele, vai haver multiplicação sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Se eu sou obediente a Ele, Ele vai me usar para abençoar muitas vidas. Se eu sou obediente a Ele, meus irmãos, nós iremos acessar em lugares celestiais. Eu gostaria que o ministério de louvor viesse aqui à frente. Nós iremos cantar atraídos por sua presença. Meus irmãos, talvez você esteja aqui nessa noite, cansado, fadigado. Talvez você esteja aqui nessa noite, precisando de uma resposta de Deus, precisando que uma porta se abra. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, a sua obediência a Ele vai fazer que tudo isso aconteça. A porta que você espera vai se abrir. O milagre que você deseja vai acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Talvez você esteja aí e fale: puxa Deus, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais saída, Deus, eu não sei o que fazer. Eu quero dizer para você que Ele sabe. Ele sabe. Então, se você está aí, eu sei que você comece a pensar aí já, ministrar no seu coração, que você possa voltar o seu coração, a sua mente à presença dEle. Meus irmãos, os discípulos foram, fizeram, curaram, expulsaram demônios, mas os discípulos voltaram para a presença. Talvez você esteja aqui nessa comunidade, 1, 2, 5, 10 anos, 13 anos, mas talvez você tenha saído da presença. Às vezes você está na presença física, no prédio, mas às vezes você está longe da presença do Pai. Ei, volte para a presença. Ele quer te dar o descanso. Ele quer te dar o alívio, o refrigério. Ele quer que você continue a fazer as obras dele. Ele quer continuar te usando. Ei, Deus, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ei, é isso mesmo. Só basta isso. Jesus, eu estou aqui, mas lá atrás, quando eu me converti, eu lembro que eu ia, que eu fazia. Eu lembro que eu ia
na segunda para a igreja, na terça para a vigília no monte, Deus, na quarta eu ia para tal lugar, e as coisas aconteciam, eu tinha essa fé. E volte para a presença. Volte para a presença. Você vai estar na presença. E o milagre vai acontecer. A multiplicação dos pães vai acontecer. As portas vão se abrir. Debaixo da obediência do Espírito Santo de Deus. Fique em pé. Fique em pé em nome de Jesus. Peça para Deus. Fala: Deus, eu confio, Deus, que Tu és um Deus que multiplica pães e peixes. Diga isso para Deus. Fala: Deus, eu acredito nesta palavra. Fala: Deus, eu creio, Pai, que o Senhor pode me usar. Deus, eu creio, Deus, que através da oração que eu fizer no meu trabalho, da oração que eu fizer na faculdade, ó Deus, do convite que eu fazer àquele moço, àquela moça, o Senhor pode me usar. Deus, fala para Deus: Deus, eu estou distante da Tua presença. Ó Pai, mas nessa noite eu quero voltar à presença. Eu quero sentir o Teu cheiro novamente. Eu quero ouvir a Tua voz. Ó Deus, eu quero, ó Deus, sentir, ó Deus, o Teu abraço, o Teu afago. Diga para Deus: Deus, eu quero estar na Tua presença, porque eu não sei que na Tua presença gera bênção. Ó Pai, na Tua presença, ó Pai, gera, Deus, multiplicação, renovo, fortalecimento. Deus, eu sei que na Tua presença, ó Deus, ó Pai, portas se abrirão, milagres vai acontecer, curas acontecerão. Ó Deus, na Tua presença, ó Deus, algo novo acontece de novo. Ó Pai, na Tua presença, ó Deus, todos os dias é dia de milagre. Ó Pai, na Tua presença, ó Pai, todo dia é dia de renovo. Ó Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, nesta noite. Ó Pai, nós pedimos, ó Pai, a Tua presença. Antes, ó Deus, da multiplicação dos pães. Ó Pai, o que nós queremos é a Tua presença sobre nós. Ó Pai, nós como os Teus filhos, nós queremos, ó Pai, se achegar ao Senhor. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, chegar aos Teus pés. Ó Deus, então em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nessa noite, se há alguém aqui distante da Tua presença, que o Senhor, ó Pai, toque de uma maneira especial. Ó Pai, que ele volte, que ela volte. Ó Deus, que acende a chama do primeiro amor. Ó Espírito Santo de Deus, nós não podemos viver longe da Tua presença. Ó Pai, nós não queremos, ó Pai, aqui como igreja construir, ter um prédio bonito, ó Pai, sem Tua presença. Esse é o nosso desejo, ó Pai, como igreja do Senhor, a Tua presença sobre nós, porque ela nos atrai. Ó Pai, ela nos atrai, Senhor, nós não cansaremos de estar na Tua presença. Ó Pai, nós como Teus filhos, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que nós, CBPaz, nós obedeceremos ao Senhor. Ó Pai, nós seguiremos, ó Pai, os Teus princípios, a Tua palavra. Ó Pai, e consequência disso, ó Pai, nós receberemos, ó Pai, um descanso, um renovo, a multiplicação. Ó Deus, as portas se abrirão sobre a Sua igreja. Ó Deus, este homem, ó Deus, que sente, ó Pai, a vida profissional travada. Ó Deus, eu quero declarar que em nome, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, portas se abrirão. Ó Deus, sobre esse homem que está preocupado, sobre essa família que está preocupada. Ó Deus, como vai pagar? O que fará amanhã? O que fará o mês que vem? Ó Deus, dá direção, dá força do céu sobre ele, sobre ela. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, que ouvir testemunhos do que o Senhor fez. Ó Pai, do que o Senhor fez, ó Pai, não que os homens fizeram, o que o Senhor fez, que o Senhor abriu portas. Ó Deus, que o Senhor trouxe cura, que o Senhor trouxe milagre, que o Senhor trouxe renovação, que o Senhor trouxe transformação, que o Senhor renovou essa vida, que o Senhor ativou novamente. Ó Deus, que o Senhor avivou este coração. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, debaixo da autoridade da Tua palavra, Pai, eu quero declarar isso sobre a Sua igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, diga isso para o Senhor Jesus. Diga isso, declare isso.